Meus irmãos queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu servo cooperador, junto com todos os amados, mais uma vez, na análise do tema que está em questão hoje no grupo Teólogos da Verdade. E o tema é: existe base bíblica para a implantação do Ministério de Coreografia? Como explicar a ausência das danças e coreografias por 2000 anos na igreja e a atual febre de sua presença em praticamente todas as denominações atuais? A pergunta é: quem errou, a igreja de ontem ou a igreja de hoje? Amados, existe base bíblica para permitir ou para rejeitar a implantação de um grupo de coreografia para acompanhar o louvor nos cultos na igreja? E quando se diz que Davi dançou para o Senhor, será que isso significa que nós também podemos ou não incluir a coreografia em nossas reuniões? Em resumo, o que dizem os defensores de danças e de coreografias na igreja? Eu gostaria de, antes de tecer a minha análise, salientar as argumentações que eu costumo coletar, que são utilizadas por aqueles que defendem a prática das coreografias e das danças na igreja. Em geral, o que é dito é o seguinte: primeiro, que a Bíblia traz algumas menções de pessoas que dançaram em ocasião de alegria e festa, como Miriam e Davi, ou do povo de Deus se lamentar de não poder dançar por haver perdido o júbilo, como está lá em Lamentações 5,15. E como toda expressão de comunicação, a música comunica alegria, logo, a dialética recai não em cima da dança em si, o se mais a quem e o que eu vou comunicar através da dança. Os que dançavam em louvor não dançavam para o povo, eles dançavam para Deus. Então, qualquer expressão de louvor, ela não deve ser dirigida a homens, mas a Deus. E é Deus quem julga se o coração de quem dança é ou não é para ele. Já escutei muito esse tipo de argumento a favor das danças. Outro argumento é que não existe qualquer referência no Novo Testamento dizendo que os cristãos da igreja primitiva dançavam, como também não existe nenhuma referência dizendo que eles usavam inários e nem bíblias impressas, ou que eles usavam bateria nas igrejas, etc. Então, os defensores da dança dizem que o fato de uma prática não estar registrada no início da igreja não a desabona como uma prática abominável. Outros dizem que o exemplo de Davi nos dá base para segui-lo. Afirmam que não há absolutamente nada no texto, nem no contexto bíblico, que nos leve a concluir que Davi teria praticado um ato mundano quando ele dançou diante do Senhor. Que o texto em questão ensina que ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E quando sua mulher o repreendeu, ele respondeu que ainda mais desprezível ele se faria e se humilharia aos seus olhos perante o Senhor. Isso está lá em 2 Samuel 6, de 21 a 22. E na nação de Israel a dança não só era usada no contexto do louvor a Deus, como foi ordenada por ele, né? Que nós não podemos esquecer do Salmo 150, no qual é dito ao povo de Israel: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o com adufes e com danças, e que todo ser que respira louve ao Senhor. E que, portanto, toda a palavra de Deus é inspirada, e logo podemos também fazer uso do Salmo 150 para aplicar as danças e as coreografias dentro da igreja. Em geral, são esses os argumentos favoráveis. Mas o que eu, muito humildemente, tenho a dizer e como eu me posiciono com respeito a essa questão? Irmãos, em primeiro lugar, o exemplo de Davi não serve para nós. O vocábulo dança, que está lá em 2 Samuel 6,14, ele vem da palavra hebraica karar, raiz primária, que significa rodopiar. Aquilo ali não foi uma dança, aquilo ali não foi uma coreografia. A tradução literal do que Davi fez foi rodopiar. Então, de nossa parte, nós ponderamos o seguinte: em adoração, bem como na apresentação do Evangelho, toda a glória deve pertencer ao Senhor. A doutrina bíblica proclama que todo ministério cheio do Espírito Santo é focalizado em Deus. Ele é modesto e ele não é exibicionista.
Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, está escrito lá em 2 Coríntios 4:5. Em João capítulo 3, verso 30, está escrito: é necessário que ele cresça, ele quem Jesus, e eu diminua. 1 Coríntios 1:29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem eu não darei. Ninguém pode se gloriar na presença do Deus onipotente. Ninguém pode, ao mesmo tempo, adorar a Deus e exibir-se. Na verdadeira adoração, o individualismo ele deve retroceder. E um crente em Cristo nunca, eu digo nunca, deve adotar, imitar, divertir-se ou se entregar ao exibicionismo vão deste mundo. As danças nasceram no mundo. As coreografias nasceram no mundo. A forma como elas se dão na igreja são apenas adaptações, não são criações originais. Não devemos estar sempre de alerta, irmãos, contra a tendência humana de exaltar a carne, de sobreestimar o homem e de servir-se a si próprio, de ser mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia, como está lá em 2 Timóteo 3,4. A dança fazia parte da cultura dos israelitas, aliás, ainda faz, sendo uma parte integrante das suas recreações e festas, mas não do seu culto no templo. Os eruditos nos informam que as danças de rodopios eram uma atividade comum nas aldeias, especialmente entre as crianças e os mais jovens, exigindo coordenação, dando uma imagem de energia, ação, entusiasmo e alegria, e como tal, elas são mencionadas tanto nos Salmos 149 como 150, traduzidas como flauta na versão de Almeida. A Bíblia também nos fala de mulheres dançando isoladamente ou em grupos como demonstração de alegria. Então deve-se notar que nada tinham em comum com as danças e com os bailes de contato físico entre os sexos e nem com a arte da coreografia e drama cristãos de hoje. Não temos, portanto, exemplo de coreografia no Novo nem no Velho Testamento para seguir. Ou não, muito menos ainda, eu diria, no Novo Testamento. Com relação à ocasião em que se alega que o rei Davi dançou, que alguns costumam usar como pretexto para dançar na igreja, nós lemos em 2 Samuel 6,14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E mais adiante no versículo 16, vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor. Ele estava, irmãos, saltando e rodopiando na procissão triunfante em que a arca do Senhor era levada novamente ao tabernáculo em Jerusalém. E notemos, não era um culto de louvor dentro do templo. Não se tratava de uma coreografia ensaiada. Ele deixou suas vestes reais para vestir uma simples vestidura sacerdotal e pular e rodopiar jubilosamente entre o povo. A sua mulher Mical observou pela janela e o desprezou. Aos seus olhos, isso não era um comportamento digno de um rei. Mical é chamada de filha de Saul, aqui, talvez para realçar que a sua atitude de desprezo ao culto a Deus lembrava a mesma do seu pai. Nós temos sim, irmãos, um exemplo sublime dado por Davi nesse episódio. Ele pôs de lado toda a pompa, os símbolos, as vestes da sua própria realeza, a fim de humildemente juntar-se ao povo jubilante, dando toda a glória e toda a honra ao Senhor, simbolizado pela arca. Que também seja essa a nossa atitude de espírito ao louvarmos ao nosso Deus, Salvador e Senhor, colocando de lado tudo que poderia nos engrandecer e envaidecer e nos juntando aos nossos irmãos com humildade para alegremente render a Ele o nosso culto de adoração. E nós sabemos que nos ensaios dessas coreografias e em muitas das apresentações o que menos tem é humildade, santidade e devoção. Para que Deus aceite, irmãos, algo de nós, seja um sacrifício de louvor, algum serviço feito para Ele, etc., além de uma atitude interna correta, é necessário um comportamento externo correto. As coreografias são algo que Ele nunca pediu. Essa prática pode nos levar para mais longe da simplicidade do modelo apresentado nas Escrituras. Eu peço a você que leia 2 Coríntios 11:3. E ela pode escandalizar alguns, aliás, tem escandalizado a muitos. Aí eu peço a você que leia 1 Coríntios 8:9 e 1 Coríntios 10:32.
A palavra nos diz, irmãos, em Hebreus 13:15, que o sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Portanto, para que sejamos agradáveis a Deus, a voz deve prevalecer ao som dos instrumentos. A coreografia, introduzida em algumas igrejas, ela é uma imitação dos grupos do mundo. Assista a programas de auditório, de TV, observe aqueles corpos de balé que seguem os artistas e cantores quando eles se apresentam no palco. Não é mera coincidência que de fato ocorre algo muito parecido dentro das igrejas. Coreografia é isso, é um corpo dançante, é uma companhia de balé dentro das igrejas. Algo profano, de acordo com o nosso olhar. Essa coreografia introduzida em algumas igrejas é uma imitação dos grupos do mundo e nós não devemos nos amoldar ao mundo. É o que está em Romanos 12, de 1 a 2. A carne, irmãos, como está lá em Gálatas 5, 13 e também do 16 ao 21, o mundanismo e Satanás impedem o perfeito louvor a Deus com o nosso corpo. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu quero finalizar dizendo que a ausência das danças e das coreografias ao longo de quase 2000 anos da igreja, e aqui eu estou respondendo a uma das perguntas do tema, é uma prova clara do seu caráter meramente oportunista e modista, dizendo respeito apenas à carona do momento, onde o culto show tomou o lugar da celebração adoradora. Danças e coreografias são formas de converter a santidade do culto num espetáculo de entretenimento religioso, que fixa o olhar admirado e às vezes malicioso de uma plateia e enche a igreja de jovens badalados pelo agito dessas oportunidades, porém quase sempre vazios de uma experiência real e sincera de conversão a Cristo. A minha posição é que a igreja de hoje erra, e erra gravemente. Os seus passos lhe tornam cada vez mais parecida com Laodiceia, uma igreja indefinida, e por não saber se é santa ou se é profana, está a ponto de ser vomitada pelo Senhor. E as danças e coreografias apenas aumentam esse sabor salobro de pecado e mundanismo, tão fortemente intolerado pelo Deus Santo e que, igualmente, não pode ser visto com bons olhos pelas lideranças cristãs. Assim pensa o meu coração e, muito humildemente, divido com os amados. Um grande abraço e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.